você de casa, muito boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Calcini e eu sou professor do nosso curso em Business Law, cursos e seminários. Na aula de hoje abordaremos um tema aí bastante intrigante e bastante também discutido do ponto de vista jurisprudencial do âmbito da Corte Superior do Trabalho, que é a negociação coletiva nas relações trabalhistas. E aí fica realmente a primeira questão, né, que chama realmente esse curso, que é como realmente a gente possibilitar essa dicotomia, como realmente resolver essa dicotomia, né, que nós enfrentamos, que diz respeito a resguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores, ao mesmo tempo criar uma flexibilização aí das normas do direito do trabalho, tudo claro com o objetivo de criar um dinamismo e uma competitividade ainda maior para as empresas. De fato, a temática é bastante complicada, sobretudo porque é voz corrente que nós temos aí muitos dos direitos, né, trabalhistas que são considerados como irrenunciáveis, porém, ao longo da minha exposição, eu espero trazer aos senhores e às senhoras alguns exemplos no sentido de que, de fato, me parece ser possível criar essa, em tese, flexibilização, termo esse que é bastante, inclusive, criticado do ponto de vista doutrinário, mas que, de fato, representa uma saída, ao meu ver, para que a gente possa realmente resguardar os direitos fundamentais dos trabalhadores. Eu começo, então, iniciando falando justamente desses direitos fundamentais. E aí não poderia me furtar em citar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que tem aí realmente no seu artigo 1º, o mais conhecido dessa declaração, que representa, na verdade, entre outras palavras, aquele direito de que todos, né, todas as pessoas, no caso, nasceriam livres e iguais em dignidade e direitos. Justamente essa questão normativa do ponto de vista internacional é que acabou criando, dentro do ponto de vista do ordenamento jurídico pátrio de cada Estado, aquilo que nós hoje entendemos como os direitos fundamentais. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, os direitos humanos eles decorrem de diversos outros tratados do ponto de vista internacional. E, sem dúvida nenhuma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é realmente o maior expoente nesse sentido. Então, realmente, essa ligação entre direitos humanos e direitos fundamentais, elas estão realmente muito atreladas, principalmente porque, repito, né, foi justamente por conta dessa internacionalização dos direitos humanos que nós podemos chegar e afirmar realmente que nós temos hoje direitos fundamentais realmente positivados. E aí, se a gente fizer aí uma pequena análise do ponto de vista aí histórico, nós podemos encontrar algumas dimensões desses direitos fundamentais. Eu inicio pela primeira geração, de forma bem sucinta, que diz respeito aos direitos civis e políticos. Esses direitos, que são considerados pela doutrina verdadeiras liberdades clássicas ou negativas ou formais, eles acabam evidenciando o que a gente chama do princípio da liberdade. E aí você vai me perguntar, mas professor, onde que estão realmente os direitos do trabalho, né? Será que já realmente não começaram com essa primeira geração de direitos? Na verdade, não. Primeiro nós tivemos que realmente acentuar esse princípio da liberdade, ou realmente criar essas liberdades negativas, para que então passemos a falar então na segunda geração desses direitos fundamentais, que seriam representados pelos direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui sim a doutrina acaba identificando de forma bastante pontual esses direitos trabalhistas. E o que seriam realmente esses direitos trabalhistas do ponto de vista dessa segunda geração? Seriam aqueles direitos que acabam por acentuar as verdadeiras liberdades positivas, reais e concretas. Ou seja, neste momento, nós estamos falando do Estado, né? O Estado como realmente aquele ente que vai conferir verdadeiros direitos concretos, realmente verdadeiras liberdades positivas. E aí, caminhando um pouquinho mais, nós chegamos à terceira geração dos direitos fundamentais, que vão realmente acentuar aquilo que também a doutrina denomina de titularidade coletiva. E aqui se evidencia, no caso, justamente as formações sociais.
onde estão em destaque, no caso, os princípios da solidariedade e da fraternidade. Caminhando um pouquinho ainda, chegamos à quarta geração aí dos direitos fundamentais, em que realmente aqui o destaque fica por conta da globalização política. É claro que a globalização política não é apenas um dos direitos que estão aqui dentro dessa quarta geração. Podemos destacar também a questão da democracia, informação, pluralismo político, a própria normatização do patrimônio genético, como direitos que estariam inseridos dentro dessa quarta geração. E por fim, nesse caminhar aí que nós falamos um pouquinho das dimensões ou gerações aí de direitos fundamentais, aí dependendo da terminologia que se adota, há doutrinadores que optam por gerações ao invés de dimensões, mas enfim, não vou entrar aqui numa questão acadêmica. Chegamos à quinta geração, que é aqui realmente representada pelo professor Paulo Bonavides, que realmente acentua o direito à paz. Muito bem, feito essas pequenas considerações, eu aqui já destaco em primeira mão o artigo 5º nos seus incisos 5 e 10º da Constituição Federal de 88, que tratam justamente do direito da intimidade, vida privada, honra e imagem. E por que eu venho aqui a destacar esse dispositivo em particular? Porque justamente é onde que realmente permeia o maior número de discussões referentes às reclamações trabalhistas no modo geral. E eu falo com conhecimento de causa, além de professor, eu também sou assessor de desembargador aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, já tenho aí mais de 10 anos de experiência só na Justiça do Trabalho, fora o período que advoguei em outros escritórios, e eu realmente constatei, depois que eu comecei a trabalhar na iniciativa pública, que a maioria das discussões envolvendo as reclamações trabalhistas abordam justamente esses direitos que estão aqui positivados no artigo 5º, nos seus incisos 5 e 10. Então, realmente, é por meio desses direitos que muita gente vem a discutir o que a gente chama de eficácia dos direitos fundamentais. E por que falo isso? Porque hoje nós estamos a debater a questão dos planos de eficácia dos direitos fundamentais. Então, no primeiro momento, nós falamos do plano de eficácia vertical, que muito se encontra na própria 2ª geração dos direitos fundamentais. No segundo momento, nós estamos a tratar da eficácia horizontal, ou seja, aquela em que nós estamos numa questão horizontal, tá? Quer dizer, entre partes que estariam em tese em situações de igualdade. E, por fim, uma situação mais atual, que inclusive está sendo encabeçada pela doutrina portuguesa, e aqui cito, por exemplo, a posição do professor José João Arantes, que diz respeito à eficácia vertical dos direitos fundamentais. E por que realmente eficácia vertical? Porque justamente seria aquela eficácia em que as partes não estariam no mesmo plano de igualdade. Nós encontramos isso dentro do ponto de vista das relações de consumo e, sobretudo, nas relações de direito do trabalho. Por quê? Porque realmente essa eficácia, para muitos, seria justamente aquele alicerce, ou seja, aquela justificativa como medida a evitar, enfim, você deixar com que o poder diretivo do empregador não perpetue de forma excessiva nas relações trabalhistas. E aí, aproveitando que estou falando do artigo 5º, faço menção ao denominado bloco de constitucionalidade que está no parágrafo 2º do artigo 5º da CF. E por que o bloco de constitucionalidade? Aqui eu fiz apenas uma menção exemplificativa ao artigo 5º. Porém, há muitos outros direitos constitucionais, inclusive constitucionais do ponto de vista das relações do trabalho, que estão fora da Carta da República Federativa do Brasil. E aonde estariam esses outros direitos? Sobretudo em convenções e recomendações do ponto de vista internacional da OIT. Então, segundo parte da doutrina, e aqui vou citar o professor Ingo Sartre, esse dispositivo ele seria, na verdade, uma cláusula de abertura de direitos. Ou seja, aqui, do ponto de vista constitucional que nós temos positivados, nós temos apenas direitos exemplificativos, números cláusulas, como alguns colocam, mas que, na verdade, não evitam ou muito menos inibem a aplicabilidade de direitos advindos realmente do ponto de vista internacional. Muito bem. Se dando sequência, eu vou entrar na questão propriamente dos direitos das personalidades. Os senhores vão acompanhar a razão pela qual nos próximos slides, porque os direitos da personalidade estão lá positivados no artigo 11 e seguintes
do Código Civil, e eles são considerados aí, pela doutrina e pela jurisprudência, né, que assim os classificam, como inatos, intransmissíveis, irrenunciáveis, indisponíveis, até impenhoráveis, vitalícios, enfim, imprescritíveis. E aí nós vamos fazer uma abordagem desses direitos da personalidade aplicada às relações trabalhistas em confronto justamente com a negociação coletiva, como fiz menção quando nós iniciamos aqui o nosso painel. E é justamente esse link pelo qual agora entra na questão da flexibilização das normas trabalhistas, porque isso tudo, na verdade, está relacionado, ainda que indiretamente. E por que falo isso? Hoje, nós temos realmente um fenômeno de flexibilização das normas trabalhistas, fenômeno este que você pode ser considerado do ponto de vista autônomo ou heterônimo, ou seja, o próprio Estado, né, acaba vindo a flexibilizar, entre aspas, normas voltadas às relações trabalhistas. Um exemplo, inclusive, muito recente sobre isso é o denominado Programa de Proteção ao Emprego, aí, que foi instituído pela medida provisória 685 agora de 2015. Esse realmente é um exemplo atual realmente de flexibilização heterônima, que é aquela praticada por parte do Estado. Já do ponto de vista da flexibilização autônoma, nós encontramos realmente o âmbito de aplicação das negociações coletivas de trabalho. E aí eu vou entrar um pouquinho depois nessa discussão, mas já adianto para os senhores que estão aí me acompanhando, que essa flexibilização, ela realmente encontra na doutrina muita discussão. E por que falo isso? Existem pelo menos 4 correntes em que realmente se pode abordar essa questão da flexibilização. A primeira delas, que eu já adianto, diz respeito aos próprios limites dispostos na Constituição Federal de 88. E que limites são esses? Se os senhores olharem realmente o artigo 7º, e aqui eu estou fazendo menção a um dos seus incisos, né? Não só aqui no 26, mas sobretudo a questão do inciso 6º, no inciso 13º, no inciso 14º, nós encontraremos realmente hipóteses em que a própria lei flexibiliza a norma coletiva. Muito bem, essa é uma primeira corrente. Uma segunda corrente diz que qualquer direito poderia ser flexibilizado. E qual é o fundamento dessa segunda corrente em particular? Se nós olharmos, e não está aqui, mas eu já adianto aos senhores, o artigo 503 da Consolidação das Leis do Trabalho, lá está previsto taxativamente possibilidade de redução salarial. Então, para essa corrente, essa hipótese, que inclusive é anterior ao próprio advento da Constituição de 88, justificaria o entendimento dessa corrente no sentido de que qualquer direito poderia, no caso, ser flexibilizado. Uma terceira corrente divide aí um pouquinho os direitos em direitos de indisponibilidade relativa e direitos de indisponibilidade absoluta. O expoente dessa corrente não poderia ser nada mais nada menos que o atual ministro Maurício Godinho Delgado, que realmente em sua obra faz, na sua obra clássica, ele faz essa distinção entre direitos, né? E para ele, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, e vai ser o foco da nossa apresentação no dia de hoje. Apenas os direitos de indisponibilidade relativa poderiam ser transacionados pela via da negociação coletiva, enquanto realmente os direitos de indisponibilidade absoluta, justamente pelo caráter que ostentam, né, de norma de ordem pública, não poderiam sofrer qualquer tipo de negociação. E por fim, cito aqui uma corrente que vem ganhando espaço, sobretudo depois desse advento do Programa de Proteção ao Emprego, e aqui cito aqui também um caso muito recente que vem sendo discutido aí nas mídias, a questão do layoff, que está lá no artigo 476A da CLT, fala justamente da teoria da adaptação setorial e conjuntural da empresa. E o maior expoente dessa corrente é o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Para ele, e eu vou falar um pouquinho nisso porque eu acabei escrevendo um artigo sobre essa temática, é possível sim flexibilizar de acordo com realmente o momento estrutural, né, que a empresa acaba vivenciando. Então realmente, dependendo do setor, da atividade econômica que é explorada, o ministro vem a defender a possibilidade de se flexibilizar determinados direitos trabalhistas. E ele está nada mais nada menos pautado no entendimento que hoje até é aplicado por analogia, que está lá no artigo 43
da Lei dos Portos, a lei que eu cito aqui, 12.815 de 2013, que trata da multifuncionalidade do trabalhador, ou seja, na verdade o atual estágio da polivalência, ou seja, você acaba tendo um enxugamento, enfim, há uma redução dos quadros da empresa na medida em que realmente não há uma demanda que justifique uma quantidade até então existente de funcionários, e aqueles que ainda permanecem naqueles quadros acabam realmente tendo um acréscimo de atribuições, ou seja, aquilo que nós chamamos de polivalência. Isso, na verdade, do ponto de vista internacional, para muitos, é o chamado downsize, ou seja, é aquela tendência em que o trabalhador acaba tendo esse acréscimo de funções, tendo que racionalizar a sua atividade no menor tempo possível, e esse menor tempo possível é denominado do chamado flexi-tempo, e hoje, em particular, nós podemos encontrar isso, inclusive, dentro do Poder Judiciário, inclusive no qual eu estou inserido. Um exemplo atual do ponto de vista de ordem prática é o famigerado PJE ou PJE, né, para aqueles aí que gostam, justificam a questão da pronúncia, né? E eu falo isso com conhecimento de causa porque no tribunal, por exemplo, aqui de São Paulo, nós temos, além dos gabinetes, as secretarias, que isso inclusive é um procedimento padrão adotado em todos os tribunais regionais do Brasil. O que nós vimos, estamos na verdade constatando de um tempo para cá. Alguns, na verdade muitos dos serviços que eram até então desenvolvidos pelas secretarias das turmas estão na verdade sendo concentrados no gabinete. Ou seja, isso nada mais, nada menos do que o que? Essa questão da multifuncionalidade, o downsize, ou seja, está havendo uma redução de funcionários hoje existentes nas secretarias das turmas, e esses serviços acabam sendo trazidos aos gabinetes, que por sua vez acabam acrescentando realmente esse número maior de atribuições, e isso tudo tem que ser feito dentro do menor tempo possível, que é o tal do flexi-tempo. Então, realmente, hoje, o maior exemplo que eu posso citar aqui para os senhores, inclusive dentro da administração pública, é o famigerado PJE. E por fim, encerrando nosso primeiro slide, falo da questão do princípio da autonomia privada coletiva. E eu vou aqui frisar esse princípio, os senhores vão acompanhar ao longo da minha explanação, porque ele que vai dar o sustentáculo para justificar o que realmente pode ou não pode ser negociado, realmente o que realmente as empresas podem ou podem ou não podem deixar de fazer. Então, esse princípio que é reconhecido do ponto de vista constitucional, ele que vai justamente dar esse embasamento para justificar algumas situações de ordem prática. Cara, agora vamos fazer o seguinte, falei um slide, já falei muito, né? Eu tenho mania de falar muito, então eu vou falar mais um pouco, aí depois eu vou só tirar o carro lá, senão eu vou me ferrar e eu vou ficar preso. Quando você for mudar de slide, aí a gente para, você olha pra mim, eu faço assim, a gente para. Porque aí dá tempo de você beber água, respirar, pra não ficar, senão você vai ficar cansado. Senão eu morro aqui dentro, nossa senhora, mas tá o calor aqui. Vamos abrir aqui, vocês se importam? Fica muito barulho, porque eu já tô suando aqui.